Dando sequência à nossa temática 1 da disciplina de Fundamentos de Hermenêutica e Filosofia do Direito, falaremos hoje de uma visão acerca da hermenêutica que se desenvolve no século XIX com o pensamento de Schleiermacher. É uma temática que se desenvolve no contexto do chamado romantismo alemão, por isso que muitas vezes ela é traduzida como hermenêutica romântica nos textos. E é muito importante porque é uma tentativa, digamos assim, de superação, um contraponto àquela hermenêutica técnica, normativa que nós vimos no nosso vídeo passado. Com a hermenêutica de Schleiermacher, a teoria hermenêutica ela se constitui como uma espécie de ciência geral da compreensão. Schleiermacher vai se preocupar não em estabelecer regras para que nós possamos superar as obscuridades de um texto, como acontecia no contexto anterior, mas ele vai se preocupar em questionar como toda ou qualquer expressão falada ou escrita é compreendida. Então, a preocupação dele não é estabelecer como se deve interpretar, mas sim como de fato se interpreta e como de fato, a partir da interpretação, nós compreendemos um texto ou até mesmo algo que foi falado. Aqui a gente já verifica dois pontos muito importantes. Há um alargamento no objeto da teoria hermenêutica, porque ela não vai ficar mais restrita somente a textos, como acontecia antes, e também há uma, digamos assim, universalização da hermenêutica, porque a compreensão de um texto ou da palavra falada, ela se dá do mesmo modo, ela é universal, ela é geral, independentemente do conteúdo do texto, independente da área temática, do segmento que estará sendo interpretado. Então, a hermenêutica, aqui como a ciência geral da compreensão, ela não vai fazer distinção se nós estamos diante de um texto bíblico, ou se nós estamos diante de um texto literário, ou se nós estamos diante de um texto jurídico. E tudo isso acontece numa pretensão de explicar como de fato se interpreta e se compreende. Esse é um ponto muito importante. Nós já estamos superando aqui a ideia de uma hermenêutica como uma hermenêutica técnica, que estabelece regras, por assim dizer, para como se interpretar corretamente e superar as obscuridades do texto. Estamos já trabalhando na ideia de uma hermenêutica voltada a explicar esse fenômeno da interpretação e da compreensão. Por isso, uma visão já fenomenológica da hermenêutica. Há um outro ponto muito importante aqui em Schleiermacher, que é considerada a chamada universalização do mal-entendido. Schleiermacher vai verificar que sempre há uma distância histórica entre o intérprete e o texto. Sempre há uma distância histórica entre o intérprete e o texto e que a perspectiva do intérprete é completamente diferente, ou pelo menos é diferente, da perspectiva ou do ponto de vista do autor do texto ou daquele que fala. E justamente por isso sempre haverá essa tensão, sempre haverá essa espécie de estranhamento quando nós nos deparamos com o texto ou com a palavra escrita. E por isso que a hermenêutica é sempre necessária. A hermenêutica aqui já como a arte da compreensão, ela sempre se fará necessária porque há, de certo modo, uma universalização do mal-entendido. Como a perspectiva do intérprete não é a mesma do autor do texto, o contexto é diferente, os pontos de vista são diferentes, sempre poderá acontecer esse mal-entendido. Então, a hermenêutica como a arte da compreensão, ela vai justamente visar a superar esse mal-entendido. Há uma comparação muito importante, muito fácil de com ela entender o papel da hermenêutica em Schleiermacher, que é a comparação que se faz entre a hermenêutica enquanto arte da compreensão e a retórica. Por quê? Porque a retórica ela seria uma arte do discurso voltada a traduzir o pensamento em palavras, enquanto o caminho feito pela hermenêutica seria o contrário. Ao invés de traduzir o pensamento em palavras, como acontece a retórica, a hermenêutica, enquanto arte da compreensão, ela justamente viria a estabelecer o caminho inverso, das palavras, do texto para o pensamento. Como acontece a compreensão de um texto ou de algo que foi falado. E isso se dá sempre com essa ideia já de duas linguagens, digamos assim, duas palavras, melhor dizendo, que se tornam importantes. A interpretação e a compreensão. É a partir da interpretação, Schleiermacher, que nós compreendemos o texto ou aquilo que foi falado. E ele vai detectar
nessa tentativa de explicar o fenômeno da interpretação, dois elementos que ele considerará muito importante para que ocorra a compreensão. Um deles é o elemento gramatical, e a linguagem gramatical está ligada, o elemento gramatical, melhor dizendo, está ligado à linguagem utilizada pelo autor. Então, toda a interpretação, ela perpassa por esse elemento gramatical. Vejam que não há uma escolha, por assim dizer, no sentido de que eu usarei o elemento gramatical para interpretar o texto. Não, esse elemento sempre se faz presente quando nós interpretamos. Isso é muito importante para a gente entender já a diferença entre a hermenêutica de Schleiermacher e a hermenêutica que nós estudamos anteriormente, aquela hermenêutica especial. Esse elemento gramatical sempre se faz presente quando nós interpretamos um texto, porque ele está relacionado à linguagem utilizada pelo autor do texto. E o outro elemento que ele traz é o chamado elemento psicológico, também considerado elemento técnico. Esse elemento, ele vai estabelecer que sempre quando acontece a interpretação e a compreensão, é necessário também compreender o próprio autor, compreender aquilo que o autor pensou, compreender o contexto do autor, compreender, digamos assim, como o próprio autor se compreendia. Por isso que isso fica considerado também como lado psicológico. E Schleiermacher vai dizer que esses dois elementos se fazem presentes quando acontece a interpretação e a compreensão de um texto ou da palavra falada. O elemento gramatical e o elemento psicológico, também chamado por alguns de elemento técnico, que está ligado justamente a isso, a compreender como o autor pensava em relação ao seu tempo, à sua história, ao contexto em que ele estava. E isso já vai nos conduzir a dois pontos importantes com os quais a gente vai fechar esse vídeo sobre Schleiermacher. Um deles é o que a gente vai considerar como já o início da visão a respeito do caráter provisório da compreensão ou da interpretação. Por quê? Porque Schleiermacher vai, seguindo aquela relação que nós vimos no vídeo passado do todo e da parte, a relação entre o todo e a parte, ele vai dizer que há um círculo, digamos assim, um círculo hermenêutico quando acontece a interpretação e a compreensão. E esse círculo vai justamente do todo para a parte. Só que ele vai levar isso não só para a análise do próprio texto, mas para esse elemento psicológico. Ele vai dizer que quando nós interpretamos, nós sempre temos digamos assim, uma compreensão daquilo que o autor pensava em relação ao seu próprio tempo, ao seu próprio contexto, e isso vai sempre se ampliando na medida em que a gente segue na interpretação do texto. Sempre vai se integrando esse elemento psicológico com o próprio elemento da interpretação do texto ou da palavra falada. Então, há uma constante, digamos assim, ampliação. Esses contextos em que se vai detectando, se vai verificando a interpretação, eles vão se ampliando. E por isso o caráter da interpretação é sempre provisório, porque ele não se fecha. Por isso que ele é circular, ele é constante. Quando eu interpreto um texto, a partir da interpretação do texto, eu acabo trazendo esses elementos gramaticais e o elemento psicológico, que é justamente compreender o contexto do autor, o contexto em que se deu o texto, os elementos históricos, o que o autor perseguia, e tudo isso vai influenciar na compreensão que eu tenho a respeito daquele texto. E a partir dessa compreensão que se amplia, vão se ampliando os horizontes que eu tenho a respeito do contexto do autor, que ampliam a compreensão que eu tenho do texto como um círculo. Por isso, a ideia de círculo hermenêutico. A hermenêutica de Schleiermacher, essa ideia de uma hermenêutica como arte da compreensão, ela é extremamente importante porque ela vai influenciar já no direito um dos autores mais importantes do direito no século XIX, que é Savigny, na Alemanha, que também irá influenciar alguns autores brasileiros, dentre eles um autor que a gente vai falar no nosso próximo vídeo, que é Carlos Maximiliano. E para fechar a nossa pequena aula sobre Schleiermacher, eu quero destacar o ponto que acaba servindo como, digamos assim, o ponto que identifica a teoria dele. Como ele dá muita ênfase a esse elemento chamado psicológico, ele vai dizer, em certa medida, que na interpretação e compreensão importa compreender o autor melhor do que ele próprio se compreendeu.
E por isso, essa distância entre o texto e o intérprete, ou entre o autor do texto e o intérprete, ela acaba sendo muito frutífera para permitir uma compreensão correta, por assim dizer, do texto. Mas vejam, tudo isso é colocado como elementos que acontecem, que perpassam a interpretação e compreensão, e não como regras que estão à disposição do intérprete. E com isso a gente fecha então essa parte introdutória do nosso tema, e no nosso próximo vídeo nós já falaremos da hermenêutica jurídica no Brasil. Até a próxima!